Olá, boa noite. Por maioria, a primeira turma do STF permite agrônomos em cargos de auditoria fiscal federal. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a ação que trata da letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro, conhecida como ADPF das favelas. Polícia Federal investiga desvio de verbas da saúde em Santa Catarina. Supremo encerra o segundo dia de audiência sobre as bets. STF vai decidir sobre validade de resolução que proíbe farmácias de manipulação de venderem produtos à base de cannabis. E ainda, Justiça de Minas Gerais faz competição para promover o Pacto pela Linguagem Simples. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 12 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o segundo dia de audiência pública sobre as bets, empresas de jogos online. Mas 3 expositores apresentaram posicionamentos contra ou a favor das apostas. A repórter Evelyn Araújo acompanhou. Os primeiros a falar foram os representantes da Academia Nacional de Direito Desportivo, que reconheceram a necessidade de regular o setor, mas sem proibir a publicidade. Proibição de publicidade hoje, possivelmente, atingiria todo o mercado do futebol brasileiro, que hoje está pautado, não que ele participe do programa das apostas, mas ele é patrocinado hoje pelas apostas. Os clubes de futebol defenderam a manutenção da lei das bets para preservar o faturamento dos times e conter o mercado clandestino de apostas, que, segundo eles, não vai deixar de existir. A possível declaração de inconstitucionalidade da lei de apostas, tema desta audiência, não extinguirá o mercado de apostas, senhores, não extinguirá. Esse mercado continuará a existir. Sem as bets, hoje o futebol não subsiste no Brasil. Não existe o mundo do futebol sem publicidade, não existe bet sem publicidade. Tirou a publicidade, as bets pararam de investir. A injeção de capital com a entrada desses players no mercado, as casas de aposta esportiva, permitiram que a indústria do futebol brasileiro se fortalecesse. Segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o mercado de apostas online cresceu em 3 anos mais de 700%. Mais ou menos 24 milhões de brasileiros, então mais de 1/10 da nossa população, realizaram apostas esportivas no último ano e 10 milhões desses apostadores têm até 30 anos. Mais uma vez, especialistas abordaram questões associadas à saúde mental, aos impactos neurológicos das apostas e às consequências sociais do novo marco regulatório. Expor essas pessoas a um risco de desenvolvimento de uma ludopatia não é compatível com a dignidade da pessoa humana. Não é. A pergunta que a gente deixa aqui, para reflexão, que a Nadips deixa aqui, uma lei, ela pode ir contra a dignidade da pessoa humana só porque o Estado precisa arrecadar? Enquanto se discutiu os supostos benefícios tributários provenientes de jogos, muito pouco se discutiu sobre as consequências da saúde mental e financeira dos consumidores. A abordagem do jogo responsável não é suficiente, por focar demasiadamente no indivíduo. Primeiro, é preciso atacar os chamados determinantes sociais do jogo. Entidades jurídicas apoiaram as discussões em torno do tema e sugeriram a construção conjunta de uma regulamentação constitucional por meio de audiências de conciliação. Não regulamentar isso é levar o jogo para a ilegalidade, para a clandestinidade. E em clandestinidade a gente não consegue entrar enquanto Estado. A nossa proposta, para finalizar, na verdade, pode passar, por favor, é que o Supremo utilize a técnica que já utilizou em vários momentos, de chamar as partes envolvidas e provocar ali uma autocomposição. Todas as informações técnicas apresentadas na audiência pública vão ser anexadas nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 7721, de relatoria do ministro Luiz Fux, em que a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, pede a invalidação da lei das bets. O ministro Luiz Fux destacou que os depoimentos vão ajudar o judiciário a tomar uma decisão que tente ponderar todos os lados da questão. Eu colhi aqui informações que eu jamais teria condições de saber, de conhecimento próprio.
A nossa humildade judicial em reconhecer que foi um trabalho absolutamente magnífico e que o Poder Judiciário será gratíssimo a todas as colaborações e procurará desenvolver a sua atividade à luz da ponderação de todos os valores que foram aqui trazidos. A Procuradoria-Geral da República em Brasília encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma ação questionando a constitucionalidade das bets no Brasil. O Ministério Público Federal questionou a constitucionalidade das leis de 2018 e 2023 que autorizam a exploração e a divulgação de apostas virtuais, conhecidas como bets, no Brasil. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os textos não atendem os requisitos mínimos de bens e valores da Constituição Federal, o que, entre outros pontos, não protegem os direitos fundamentais dos consumidores. Além das leis, a PGR também incluiu as portarias publicadas recentemente pelo Ministério da Fazenda, permitindo as apostas de cota fixa. Em entrevista ao final da audiência pública, o ministro Luiz Fux afirmou que a ação da Procuradoria-Geral da República vai ser analisada junto com a da Confederação Nacional do Comércio, mas que o ponto central da questão é a regulação das bets. Permanência ou não da atividade é uma questão que demanda uma profunda aferição de mais de 50 argumentos que foram utilizados aqui. Mas um argumento foi persistente: a falta de regulação e, paradoxalmente, a existência da regulação que ainda não entrou em vigor. Sem regulação, não se pode permanecer nessa atividade. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental que trata da letalidade policial em operações nas comunidades do Rio de Janeiro. A ação é conhecida como a DPF das favelas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A previsão é que nesta quarta-feira o relatório seja lido pelo ministro Edson Fachin. A ação foi apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, alegando violações constitucionais na política adotada pelo poder público na segurança das comunidades do Rio de Janeiro. O plenário do Supremo deve decidir definitivamente se o plano adotado pelo Estado do Rio promove o crescimento das mortes em operações policiais, principalmente contra a população pobre e negra. Segundo o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o governo do Rio de Janeiro não tem adotado política de segurança para prevenir mortes e conflitos, vitimizando moradores da região. O partido ainda questiona a falta de treinamento dos policiais e inobservância de exigências, como a presença de ambulâncias durante as operações e uso de equipamentos de GPS e áudio e vídeo nas viaturas e fardas, como determinado pelo STF. Segundo o partido autor, o Estado do Rio viola direitos fundamentais, como a vida e a segurança, e os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A seguir, Supremo promove reunião técnica com autoridades do Judiciário, da Saúde e Organização Civil para discutir política de drogas. E ainda, a audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Voltamos já. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes fizeram uma reunião técnica com autoridades do Judiciário, da Saúde e Organização Civil para ouvir o médico português João Goulão, especialista em política de drogas em Portugal. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, abriu a reunião destacando que as drogas constituem um dos problemas mais graves do Brasil, seja em termos de saúde quanto de segurança pública. Um problema que nos aflige em diferentes dimensões. O judiciário tem um papel importante, mas limitado nessa matéria. Nós temos nos empenhado aqui por um diálogo interno. Conseguimos produzir alguns consensos importantes internamente para lidar com esse problema, mas ele continua a ser um dos problemas mais aflitivos da vida brasileira. Barroso destacou a decisão recente da Corte que descriminalizou o porte de maconha para consumo próprio,
e como a medida contribui para separar o usuário do traficante. Ao estabelecermos uma quantia de 40 gramas, uma das ideias subjacentes é diminuir o encarceramento de jovens primários e de bons antecedentes, que é talvez um dos capítulos mais dramáticos e relevantes da política de segurança pública no Brasil, que tem quase 30% do sistema prisional ocupado por crimes associados a drogas. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, destacou que a lei de drogas já previa a despenalização do usuário. Na prática, na verdade, o que se verificou, e isto houve dados estatísticos muito impressionantes, trazidos à sessão, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, este pequeno traficante se convola, na verdade, num traficante comum na jurisprudência, e o usuário não é sequer contemplado ou é tratado como pequeno traficante. Portanto, essa despenalização esfumou-se no contexto geral. Um dos especialistas ouvidos foi o médico português João Goulão, convidado para falar sobre a política de drogas do país. Em Portugal, o uso foi descriminalizado em 2001 e o usuário pego pela polícia é tratado como uma pessoa doente, não como um criminoso. Por isso, ele é encaminhado para um conselho multidisciplinar, em vez de responder a um processo criminal. Portanto, é possível encaminhar esta pessoa para uma consulta, por exemplo, no Instituto da Juventude, uma consulta de psicologia gratuita, anónima. A médica Ludmila Ajar explicou que está em elaboração uma nova política nacional de enfrentamento às drogas e acolhimento de usuários a ser apresentada ao Ministério da Saúde. Ela afirmou que o sumário executivo do texto deverá ser encaminhado em breve para conhecimento dos ministros do STF, para que a Corte auxilie na divulgação do conteúdo. Os ministros do Supremo, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanharam os debates. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participaram da reunião. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a validade de uma resolução da Anvisa que proíbe farmácias de manipulação de venderem produtos à base de cannabis. O julgamento, com repercussão geral reconhecida, vai estabelecer um padrão que deverá ser seguido por todas as instâncias em casos semelhantes. Acompanhe na reportagem de Regina Souza. O município de São Paulo recorreu ao STF contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impediu sanções a uma farmácia por manipular e vender produtos de cannabis medicinal. O município argumenta que a manipulação desses produtos exige autorização sanitária por se tratar de substância psicotrópica sujeita a controle especial e defende que a questão deve ser tratada com rigor técnico. Para a Anvisa, a venda de produtos de cannabis só deve ser feita por farmácias sem manipulação ou drogarias com prescrição médica. O relator, ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral e destacou que a questão envolve decisões divergentes nos tribunais estaduais e tem grande impacto político, social e jurídico. A data de julgamento ainda será definida, mas a decisão do STF deve orientar todas as instâncias do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal fez a 9ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No encontro, os integrantes da comissão debateram pontos relacionados à retenção das áreas ocupadas. Acompanhe na reportagem de Evelyn Araújo. O debate foi centralizado no chamado direito de retenção, no qual o proprietário das terras ocupadas pode retê-las até o pagamento de indenizações ou dos valores correspondentes às benfeitorias no espaço. Pela tese fixada pelo Supremo, o proprietário poderá reter a terra ocupada até o pagamento dos valores, em procedimento separado ao da demarcação. Nós sabemos que acontecem mortes nessas questões, acontecem lesões, invalidez permanente em várias pessoas, e é necessário que se pare com isso. E a forma de se fazer isso é, primeiro, como a gente já falou, o primeiro eixo, o Estado atuar fortemente, fazendo o reconhecimento da tradicionalidade das terras o mais rápido possível. Segundo,
A questão da indenização e retirada do não indígena dessas áreas de forma mais rápida também possível. E terceiro, segurança jurídica para todos, indígenas e não indígenas. A audiência marcada para a próxima segunda-feira vai contar com a apresentação de propostas para alterações do trecho da lei do marco temporal que define critérios em que são definidas terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Outras 3 audiências já estão confirmadas para ocorrer no mês de dezembro. Por maioria, a primeira turma do STF permite agrônomos em cargos de auditoria fiscal federal. Reportagem Marta Ferreira. O caso trata de um grupo que foi aprovado em concurso público para o cargo de engenheiro agrônomo em 2010. Só que houve mudanças no ministério em que eles estavam lotados. O grupo, então, foi transferido para o Ministério da Agricultura, onde hoje se encontra vinculado. Eles alegam que vivem uma situação irregular, uma vez que ocupam cargo extinto e, por isso, querem o correto enquadramento na carreira de auditor fiscal federal agropecuário. O grupo argumenta que preenche os requisitos para esse reenquadramento. A questão foi levada para ser analisada na primeira turma do Supremo. O relator é o ministro Flávio Dino, que atendeu ao pedido por entender que não há dúvidas quanto ao preenchimento integral dos requisitos, uma vez que o grupo foi transferido para o Ministério da Agricultura. O fato de alguns servidores estarem no MDA, estarem no mapa, constatei que isso não gera perda de objeto, em razão da diligência que havia feito, e por isso, assentado na jurisprudência desse tribunal, no que se refere à distinção dessa hipótese de extinção de cargo em relação à ascensão funcional e também as exceções já plasmadas em precedentes do tribunal quanto à aplicação da súmula vinculante número 43, portanto, autorizando o distingue-se em relação a essa hipótese. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator. Embora a decisão do STJ tenha concedido a ordem com amparo na Lei 9.620, que enquadrou os cargos de engenheiros agrônomos do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento na carreira de fiscal de defesa agropecuária, eu repito aqui que os impetrantes não estavam lotados no mapa na data em que editada a lei, tampouco investidos no cargo de engenheiro agrônomo, cuja carreira somente ingressaram em 2010. Então, presidente, não há, a meu ver, como alterar a decisão anteriormente dada, a análise já feita, e mais, a decisão dada pelo STJ com base exatamente na decisão da nossa reclamação. A ministra Carmen Lúcia divergiu em parte, entendendo que o caso deveria ser devolvido ao STJ. Eu voto, senhor presidente, com as devidas, tanto do relator quanto do ministro Alexandre, apenas para dar provimento para voltar ao Superior Tribunal, para que ele cumpra o que o Supremo determinou que ele fizesse. Analisasse, como é de sua competência e atribuição, dever, se há ou não os requisitos. Seja lá o que for que ele falar, eu não tenho como adiantar-me tanto quanto foi o relator, nem chegar ao ponto do ministro Alexandre, que acho até que, em alguns casos aqui, nós temos feito, e o ministro Alexandre está sendo coerente, mesmo nos casos de matéria trabalhista, por exemplo, Vossa Excelência já de pronto examina. A primeira turma, por maioria, reconheceu o direito do grupo de ser enquadrado no cargo de auditor fiscal federal agropecuário. A turma, por maioria, conheceu do recurso ordinário, deu-lhe provimento e concedeu a segurança nos termos do relator, vencida em parte a ministra Carmen Lúcia e vencido o ministro Alexandre de Moraes. A seguir, PSB não tem responsabilidade por danos causados em acidente aéreo que matou o candidato à presidência da República em 2014, Eduardo Campos. E ainda, Polícia Federal investiga desvio de verbas da saúde em Santa Catarina. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o presidente da Brasilcap não exerce função pública que impeça parente de obter regularização tributária especial. Quem explica é a repórter Jéssica Castro.
O entendimento do colegiado foi o de que o parentesco com o presidente da Brasilcap Capitalização S.A. não impede o acesso ao regime especial de regularização cambial e tributária, já que o cargo não pode ser considerado uma função pública, porque a empresa é de sociedade privada e não controlada pelo poder público. No caso analisado, a discussão era a respeito do artigo 11 da Lei 13.254 de 2016, que dispõe que não poderão usufruir do regime de regularização cambial e tributária os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas e nem o respectivo cônjuge ou parente consanguíneo ou afins até o 2º grau ou por adoção. A Fazenda Nacional havia argumentado que, por a Brasilcap ser parte do grupo do Banco do Brasil, o presidente deveria ser considerado uma função pública, o que geraria impedimentos para os parentes dele. O relator do recurso no STJ foi o ministro Paulo Sérgio Domingues, que explicou que a função pública deve ser entendida de forma mais estrita, envolvendo apenas servidores em cargos efetivos na administração pública e que o presidente da Brasilcap é escolhido por acionistas. Além disso, observou que a empresa tem característica de sociedade privada, com capital que não pertence majoritariamente ao governo, e assim o presidente não atua como agente público, mas como um administrador privado. Seguindo o voto do relator, a primeira turma negou o provimento ao recurso, com o entendimento de que uma interpretação contrária incluiria muitos administradores de empresas com participação estatal minoritária no mesmo conceito, o que não seria viável. PSB não tem responsabilidade por danos causados em acidente aéreo que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, em 2014. Bicheiro Rogério Andrade é transferido para presídio federal em Campo Grande. E Polícia Federal investiga desvio de verbas da saúde em Santa Catarina. Confira. A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar crimes contra a administração pública praticados por gestores públicos no oeste catarinense. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e Paraná, além de várias medidas cautelares, como o afastamento da função pública de servidores, sequestro e bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas e proibição de contratação por serviço público. A PF identificou irregularidades no processo de licitação para contratar uma organização social em Florianópolis, responsável por gerir o Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. As contratações envolvem valores superiores a 30 milhões de reais. Foram afastadas das funções 5 pessoas da organização social e 2 servidores públicos municipais da cidade de Dionísio Cerqueira. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou a empresa responsável pelo avião a indenizar por danos materiais e morais o proprietário de imóvel atingido no acidente aéreo em que morreu o candidato à presidência da República em 2014, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas. O colegiado entendeu ainda que o Partido Socialista Brasileiro não deve ser responsabilizado, já que era mero usuário do serviço. O avião caiu em um bairro residencial na cidade de Santos, em São Paulo, atingiu a propriedade do autor e outros 12 imóveis. O bicheiro Rogério Andrade foi transferido nesta terça-feira para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele estava na penitenciária Laércio da Costa, em Bangu 1, de segurança máxima. O bicheiro foi preso no último dia 29 e é acusado de ser o mandante da morte do contraventor Fernando Inácio. Segundo o MP, o assassinato ocorreu em 2020, após emboscada no Recreio dos Bandeirantes. O motivo foi a disputa pelo controle de pontos de exploração de jogos. Com autorização da Justiça Federal do Paraná, a Polícia Federal fez hoje a Operação Pó de Serra para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de cocaína. Mais informações com Flávia Alvarenga. Cerca de 160 policiais cumpriram 63 mandados judiciais em cidades do Paraná e Mato Grosso do Sul. Na casa dos investigados, a polícia recolheu armas, munições, dinheiro, celulares, carros de luxo, lanchas e um quadriciclo. A investigação, que começou em 2023, já apreendeu quase 1 tonelada de cocaína e estima que o grupo tenha transportado mais de 20 toneladas desde 2020.
11 mandados de prisão foram incluídos na Interpol para alvos no Paraguai. O grupo usava casais fictícios no transporte para despistar abordagens policiais e distribuir a droga em várias cidades brasileiras. A Justiça determinou o bloqueio de bens e contas no valor de 389 milhões de reais, ligados a 31 investigados. A operação teve o apoio da Secretaria Antidrogas do Paraguai e das Forças de Segurança do Paraná. Os envolvidos deverão responder pela prática de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 55 anos de prisão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado firmaram parceria com uma faculdade para oferecer curso de doutorado a profissionais das instituições. O aperfeiçoamento visa melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Vamos conferir com Fernanda Fernandes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em breve, vai ganhar 10 novos magistrados doutores como resultado de um convênio de pós-graduação em nível de doutorado interinstitucional em Direito, assinado com o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e a Faculdade FADISP. O que nós fazemos aqui agora nesse convênio, nesse encontro, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, é o primeiro doutorado do Estado de Mato Grosso. E, portanto, membros das 3 instituições poderão se aprofundar para melhor orientar também dentro das suas instituições, melhor instruir também dentro das suas instituições e poder melhorarmos, assim, o atendimento ao cidadão. Algo inédito até então, que vai certamente impactar na melhoria da formação dos nossos profissionais e atender o público lá na ponta com mais qualidade, com mais eficiência, enfim, quem ganha é a sociedade. Estamos realmente muito felizes e agradecemos ao Tribunal de Contas do Estado pela iniciativa de ter convidado ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça. A assinatura do termo de cooperação ocorreu na sede da Corte de Contas, onde compareceram também os representantes das escolas superiores das 3 instituições envolvidas. Então a gente vai fazer uma prova onde os candidatos precisam fazer um projeto de pesquisa, vão ter que desenvolver num projeto aquilo que querem escrever para o seu doutorado, sua tese de doutorado, conforme as linhas de pesquisa que nós desenvolvemos lá na FADISP. E aí depois tem uma prova, uma entrevista com os nossos professores, com os nossos coordenadores, e depois a gente vai fazer a divulgação do resultado dos candidatos aprovados. Foram disponibilizadas 30 vagas no total, 10 para cada órgão. A formação deve ocorrer em até 4 anos e as aulas serão presenciais. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, destacou que essa parceria acadêmico-institucional traduz o compromisso da atual gestão em investir em educação para aprimorar o serviço entregue ao cidadão. Se especializando, fazendo pesquisas, fazendo com que o conhecimento se multiplique mais rapidamente. O Tribunal de Justiça se sente muito confortável com essa iniciativa, em aderir a esse convite do Tribunal de Contas e também se coloca à disposição para outras parcerias que venham em benefício da população ou do nosso jurisdicionado. A seguir, Supremo deve reiniciar amanhã o julgamento sobre a proibição de revista íntima vexatória em presídios. E ainda, TST considera abusivas greves de transporte coletivo em Brasília e São Luís. Voltamos em instante. A Suprema Corte deve reiniciar nesta quarta-feira o julgamento sobre a proibição de revista íntima em presídios. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O julgamento começou no plenário virtual do Supremo. A maioria dos ministros já havia votado para proibir a revista íntima para entrada em prisão, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e, por isso, o julgamento recomeça do zero no plenário físico. Apenas o voto da ministra já aposentada Rosa Weber será mantido.
O julgamento é de um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O TJ absolveu uma mulher que tentou entregar quase 100 gramas de maconha ao irmão preso. Durante a revista, a droga foi encontrada na parte íntima da mulher. Os ministros vão analisar se a revista íntima para entrada em prisão ofende 2 princípios da Constituição: o da dignidade da pessoa humana e o da proteção à intimidade, à honra e à imagem. Para o relator Edson Fachin, a revista pessoal é legítima para a segurança dos presídios, mas ela não pode ser vexatória. O julgamento é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. Foi proposta a seguinte tese: a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais será excepcional, devidamente motivada para cada caso específico e dependerá da concordância do visitante, somente podendo ser realizada com protocolos pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero, obrigatoriamente médicos, nas hipóteses de exames invasivos. O excesso ou abuso na realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou médico e ilicitude de eventual prova obtida. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. O ministro Cristiano Zanin sugeriu que, enquanto os equipamentos eletrônicos não estiverem funcionando nos presídios, a revista pessoal deve ser permitida, desde que não seja vexatória. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com ação na Justiça para que o governo do Rio de Janeiro estruture o programa de proteção de pessoas defensoras de direitos humanos no Estado. Márcio Fontinelli. Em uma ação judicial com pedido de liminar, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União pediram que a Justiça determine o prazo de 5 dias para que o governo federal abra um edital com o objetivo de selecionar uma entidade para o cumprimento do programa de proteção aos defensores de direitos humanos no Rio de Janeiro. Em abril deste ano, o governo estadual passou a responsabilidade do projeto para a União. Desde então, a iniciativa tem funcionado com orçamento limitado e pessoal reduzido. O MPF e a DPU querem que tudo seja regularizado no prazo máximo de 6 meses. 2 greves no setor de transporte coletivo ocorridas em São Luís e Brasília foram consideradas abusivas pela seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. O principal motivo foi a falta de comunicação prévia sobre a suspensão do serviço, considerado essencial. Na época, os trabalhadores alegaram que paralisações foram provisórias e espontâneas, sem participação sindical e por pouco tempo. Mais detalhes sobre esses casos com o repórter Rafael Silva. No caso de São Luís, no Maranhão, os rodoviários de uma empresa de transporte coletivo de passageiros pararam as atividades com o objetivo de questionar a forma de pagamento de salários, que seguia as medidas emergenciais referentes à pandemia de Covid-19. A empresa alegou que o movimento, iniciado nas primeiras horas da manhã e encerrado antes do meio-dia, não foi comunicado com antecedência, como exige a lei. A companhia afirmou que o ato causou prejuízos empresariais e à sociedade. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, considerou que não houve uma greve e sim uma manifestação por causa da insegurança vivida pelos profissionais durante a emergência sanitária. O relator do caso na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, seguiu o entendimento da Corte Regional, que havia rejeitado o pedido de declaração de abusividade feito pela empresa. O voto foi acompanhado pelo ministro Agra Belmonte. Mas, no julgamento do recurso da empresa, prevaleceu o voto da ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela considerou que, por não ter havido comunicação prévia 72 horas antes da paralisação, a greve deve ser considerada abusiva. O ministro Aloísio Correa da Veiga acompanhou a divergência. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento da ministra Maria Cristina Peduzzi e a greve ocorrida em São Luís foi considerada abusiva. A SDC também analisou outra interrupção de trabalho no transporte público, que envolveu 4 empresas de Brasília.
Segundo o sindicato da categoria, o movimento foi uma paralisação provisória das atividades, iniciada espontaneamente por falta de pagamento de horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, considerou o ato abusivo. Entre os motivos, a falta de aviso prévio e de aprovação prévia em Assembleia Geral. Entendimento diferente do ministro Maurício Godinho Delgado, que seguiu o relator do caso no TST, ministro Agra Belmonte, no sentido de afastar a abusividade. Por maioria de votos, a greve iniciada em Brasília também foi considerada abusiva. A seguir, no Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, uma reportagem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostra a importância dos exames regulares e cuidados com a saúde. E a competição da Justiça de Minas Gerais para promover o Pacto pela Linguagem Simples. Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a database dos servidores do Estado do Paraná esteve em discussão, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Os servidores da Polícia Civil, Militar, da Educação e de outras categorias do Estado do Paraná defendem a correção da inflação acumulada desde 2017, como previsto em lei estadual. O reajuste dos vencimentos seria de 38%, 10 vezes maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de maio de 2023 a abril de 2024. Segundo os sindicatos das categorias, o custo dos pagamentos atrasados é estimado em mais de 12 bilhões de reais. Uma norma congelou esse reajuste por causa de despesas com pagamento de progressões e promoções de carreiras, mas foi considerada inconstitucional, o que fez o Estado recorrer à Suprema Corte. O relator, ministro Edson Fachin, votou por manter o entendimento de que houve desrespeito ao direito adquirido, que comprometeu a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. Eu estou negando o provimento ao agravo regimental e, por via de consequência, nego o provimento ao recurso do Estado do Paraná, devendo manter na íntegra o acordo do Tribunal de Origem, inclusive em relação ao desconto de eventuais valores já incorporados aos vencimentos dos servidores das leis que antes mencionei. Para a categoria, o Estado descumpriu a lei que garante os reajustes. É esse aspecto, Excelência, que estamos discutindo. O direito de os servidores públicos e servidoras públicas do Estado do Paraná ter a incorporação de uma revisão geral prevista em lei e, posteriormente, revogada na LDO, como sustentou o eminente procurador, mas que não foi cumprida. Mas a defesa do Estado paranaense diz que houve apenas um adiamento. Em momento algum foi
revogada a lei relativa à concessão do reajuste. O que houve foi simplesmente a lei estabeleceu a existência desse reajuste para 2017. O que não houve foi, na LDO, a sua previsão para pagamento. Houve um adiamento por uma questão de responsabilidade. O ministro Edson Fachin já havia negado um recurso, mas o Estado do Paraná apresentou outro, o que levou o caso para a segunda turma do STF. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência. Já o ministro Nunes Marques vai aguardar o voto do ministro André Mendonça, que pediu mais tempo para analisar o caso. Hoje, 12 de novembro, é Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Uma reportagem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mostra a importância dos exames regulares e cuidados com a saúde, como prática de exercícios e alimentação saudável. Veja na reportagem de Luana Dalbian. O dia 12 de novembro foi instituído como Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita em 2010, como forma de conscientizar a população sobre os principais sintomas de uma arritmia cardíaca. Essa doença pode acometer 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida e também é responsável pela morte súbita de cerca de 300 mil brasileiros todos os anos. Qualquer batimento fora do ritmo, ele pode causar sintomas, são palpitações, sente aquele, como se fosse um soquinho no coração, né? Vem batendo, de repente você sente um mal-estar súbito, assim, um batimento de repente, e pode sentir falta de ar, em casos mais graves, desmaio e até a morte súbita. A servidora Marlene, de 57 anos, sofreu uma arritmia cardíaca e por isso está atenta com a saúde. Ela realiza diversos exames para ter um diagnóstico mais preciso. Muitas vezes a gente confunde a ansiedade com a arritmia cardíaca, né? Que foi o meu caso, eu confundi, acreditar que era ansiedade, não é. Tanto que eu passei mal e mal mesmo, assim que... Então, a pessoa percebeu o primeiro sintoma, procura o tratamento médico logo de imediato, fazer os exames. Vale ressaltar que alguns cuidados para prevenir a arritmia cardíaca são fazer exercícios regularmente, controlar os níveis de colesterol e pressão arterial, evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco, manter um peso saudável e, principalmente, fazer exames cardiológicos regularmente. Atividade física é importante também, boa alimentação, tudo isso é de suma importância para ter uma qualidade de vida e um coração nos batimentos de acordo com a saúde do ser humano. O Supremo Tribunal de Justiça foi palco da grande final da 7ª Competição Brasileira de Processo. No plenário da primeira sessão, estudantes universitários de todo o país tiveram a oportunidade de vivenciar uma sessão de julgamento e se preparar para a futura vida profissional. As informações com o repórter Jafer Araújo. Concentração, foco no processo e atenção aos mínimos detalhes da sustentação. Foi assim que estudantes de 28 faculdades de direito de todo o Brasil participaram da 7ª Competição Brasileira de Processo, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, com apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. Os plenários da primeira turma, da segunda turma e da primeira sessão do STJ, que julgam processos do direito público, receberam a fase final da disputa. O caso que os estudantes atuaram era justamente desse ramo. Em um processo fictício, os graduandos em direito se dividiram em recorrente e recorrido em um processo do direito civil e tributário. O ministro Sérgio Cuquina acompanhou a grande final entre a Universidade Federal da Bahia e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele destacou o alto nível de preparação dos estudantes. A qualidade com que desempenharam as suas falas, né, com que se pronunciaram, deixa ver que já estão num nível bastante satisfatório. Eu me senti efetivamente como ouvindo sustentações de advogados que tradicionalmente comparecem a esta corte. E chegado o grande momento, o vencedor da competição foi a PUC do Rio de Janeiro.
Os estudantes comemoraram a oportunidade. É uma experiência única que eu nunca imaginei ter nessa idade. Eu tenho 20 anos e posso dizer que eu já sustentei no STJ, um dos maiores, se não o maior, tribunal do país hoje em dia. Mesmo sendo estudantes, a gente coloca em prática de fato o que é o trabalho que o advogado faz, desde pesquisa, montagem de peças, até a própria sustentação oral aqui no tribunal. A gente estudou, empenhou várias noites em claro, assim, vários treinos, e a gente já está desde o início, desde a primeira competição, o grupo da PUC sempre participou e é a primeira vez que a gente tem esse título, então finalmente a gente conseguiu isso, estou muito feliz. Em segundo lugar ficou a equipe da Universidade Federal da Bahia. Realmente muito gratificante a gente, enquanto equipe, poder estar representando a Bahia e poder estar chegando na final dessa competição que conta com equipes tão qualificadas e com referências no direito processual civil. Então, estou muito feliz de verdade. A competição é sempre uma experiência muito boa, porque a gente tem a oportunidade de debater os temas, mas também de conhecer pessoas de todas as universidades, das melhores universidades do país. Então a experiência é indescritível, a gente sai daqui com um ganho profissional, de conhecimento, que não dá para calcular. O diretor-geral da ENFAM, ministro Benedito Gonçalves, exaltou a importância do evento. Enriquece muito o ensino, enriquece muito essa competição sadia, frutos positivos virão. Não só para vocês no futuro, como para todos nós que estamos aqui assistindo, como advogados, professores, juízes e promotores. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça e o TRT organizaram uma competição para promover o desenvolvimento do Pacto pela Linguagem Simples, de acordo com os objetivos do Conselho Nacional de Justiça. A Olimpíada de Linguagem Simples foi realizada na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Belo Horizonte. A competição foi feita em parceria entre o TJMG e o TRT por meio dos laboratórios de inovação dos dois tribunais. É muito importante que o Judiciário faça essa parceria entre os seus órgãos, porque a linguagem simples é uma forma de o Poder Judiciário se aproximar do cidadão comum, de modo que ele possa compreender as decisões judiciais. A juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, disse que o objetivo da Olimpíada é impulsionar o desenvolvimento do Pacto pela Linguagem Simples proposto pelo Conselho Nacional de Justiça. A linguagem simples, ela é uma medida que é necessária, ela é uma medida que visa aproximar o judiciário da própria sociedade, trazer mais inteligibilidade ao conteúdo das decisões, tornar o judiciário efetivamente mais democrático, né, e que as pessoas possam acompanhar de fato aquele serviço que está sendo prestado. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura da Olimpíada por vídeo e ressaltou que a linguagem simples deve estar presente em todos os atos do Judiciário. A intenção é utilizar a linguagem simples em documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acordos. Fico extremamente feliz quando eu vejo eventos como esse e sinto que o Judiciário abraçou bandeiras da linguagem simples. 60 participantes, entre magistrados, servidores, advogados e estudantes de direito, receberam um desafio: desenvolver projetos que facilitem o entendimento dos serviços prestados pelo Judiciário ao cidadão. Divididos em 12 grupos, os participantes tiveram 3 horas para construir documentos e vídeos que utilizam a linguagem simples e o Visual Law, uma abordagem que utiliza representações com imagens e fluxogramas para tornar o direito mais simples e acessível. Os resultados foram anunciados no final do evento, premiando com medalhas de ouro, prata e bronze os melhores colocados em 4 categorias. A equipe do Jonathan ganhou medalha de ouro na modalidade ato processual da Justiça Estadual. O fato de terem reconhecido esse trabalho demonstra que os tribunais estão querendo mudar e querem implementar realmente
uma nova estratégia para atendimento ao público externo para aprimorar o Poder Judiciário. Já na categoria Jornada Processual da Justiça Estadual, a primeira colocação ficou com o grupo do Leandro. O nosso trabalho foi uma apresentação do procedimento de uma pessoa simples que chega no juizado especial e busca informação de todo o processo do juizado especial, como ele se dá, desde a entrada do processo até a parte de cumprimento de sentença. Todos os grupos desenvolveram protótipos, que são documentos ou artefatos com aplicação de linguagem simples e direito visual e que podem ser utilizados na prática a partir de agora. Eles vão levar isso para os setores deles, no caso do TJ Minas, nós vamos entregar ao juizado especial e aí eles vão avaliar e verificar como disponibilizar isso para o cidadão e para a sociedade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.